Quando as pessoas veem algo que parece ser incrível, elas tendem a ver só o lado bom daquilo. Elas só enxergam o bônus, mas nunca a desvantagem. Kageyama é um levantador talentoso, e por conta disso, ele se cobra excessivamente. E consequentemente cobra as pessoas à sua volta da mesma forma. Mas bom, isso teve um preço. Ele foi abandonado pelo próprio time. Ninguém queria receber ordens que pareciam de um rei tirano. Pense em alguém que nasceu com um talento acima da média, que aprende mais rápido, que executa melhor e parece que tá sempre um passo à frente de você. Mas na verdade, nascer com algo desse tipo também pode se tornar um peso enorme. Opa, e aí? Eu sou Lug ou Lug, tanto faz. E antes de começar, eu queria estar agradecendo aos membros do canal, porque na moral, vocês me ajudam muito. E também dar uma breve explicação sobre o meu sumiço. Basicamente eu tava em uma rotina bem cansativa, mas agora eu tô voltando a postar. Bom, não tem muito mais o que falar sobre isso, então bora pro vídeo. Kageyama, por conta de sua conduta egocêntrica e falta de empatia, foi apelidado por seu time antigo como o Rei da Quadra. Kageyama cresceu ouvindo que era talentoso, que era especial, mas isso moldou a personalidade dele em um cara arrogante. Ele constantemente gritava com seus companheiros, que não conseguiam fazer aquilo que ele pedia. Ele tentava impor sua genialidade sobre as pessoas. Isso se dá porque o Kageyama é uma pessoa que tem dificuldade de ver o lado das outras pessoas. E esse é um problema mais do que comum na nossa sociedade. Pessoas que nunca veem o lado do outro e só pensam em si mesmas. Mas para esse comportamento tem uma explicação. Tudo tem um motivo. Seja algo da infância da pessoa que marcou muito, seja algo da infância da pessoa que marcou muito, ou experiências ao longo da vida. A linha entre a genialidade e a ignorância é muito mais fina do que a gente imagina. Uma história de vida que combina muito com esse início do Kageyama é a de Nikola Tesla. Tesla era um gênio. Sua capacidade intelectual estava anos à frente do seu tempo. O problema é que muitas vezes ele tinha dificuldade em lidar com pessoas que não conseguiam acompanhar o seu raciocínio. A inteligência dele era uma dádiva, mas também criava uma distância enorme entre ele e as outras pessoas. E essa é uma armadilha comum entre pessoas talentosas. Quando algo é muito fácil pra você, é muito difícil de você entender por que é tão difícil para os outros. E é exatamente esse o problema do Kageyama. Ele não era arrogante apenas porque era arrogante. Ele era arrogante porque nunca precisou percorrer o mesmo caminho que as pessoas tiveram que percorrer pra chegar até ali. E além dele ser muito talentoso, ele era muito esforçado, e isso colocou ele ainda mais anos-luz de distância das pessoas. O talento dele criou uma prisão. Ele queria o resultado final, mas não enxergava que as pessoas tinham que fazer todo um processo pra conseguir isso. Por isso que ele gritava tanto, porque na cabeça dele era algo muito simples. Mas aquilo que é muito simples para um gênio, às vezes é muito complexo para uma pessoa comum. Essa ideia de gênio combina muito com a frase que é atribuída ao Arthur Schopenhauer: o talento atinge um alvo que ninguém consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém consegue ver. É que ninguém conseguia ver o alvo que o Kageyama via, então ninguém conseguia seguir as ordens dele. Esse é o motivo por trás do Kageyama ser o Rei da Quadra. Não porque ele jogava melhor, mas porque ele acreditava que todos deveriam enxergar o jogo da mesma forma que ele enxergava. Por isso que naquele dia ele foi abandonado. E isso marcou muito ele. Depois disso, quando chamavam ele de Rei da Quadra, ele travava ou ficava puto, porque ser abandonado ali deu uma quebrada muito forte naquele ego negativo dele. Muitas vezes o ego inflado cria uma barreira contra críticas. No esporte ou na carreira profissional, muitas vezes o ego faz com que o indivíduo foque na própria imagem em vez do aperfeiçoamento real. O autor Ryan Holiday, no seu livro O Ego é Seu Inimigo, explora como o ego impede a maestria. Ele diz que o ego nos faz acreditar que já sabemos de tudo, o que nos impede de ouvir as outras pessoas. Kageyama seria equivalente a um chefe ruim. Imagine um chefe que só grita com você e não te ensina nada. Mal fala com você e vive exigindo cada vez mais. Esse cara era o Kageyama, e sinceramente, ele era insuportável. Mas também existem bons chefes que tentam entender o funcionário e ensinar eles. E até viram seu amigo, porque entendem que um funcionário feliz no que faz é muito melhor. Jean Piaget descreveu o egocentrismo como a dificuldade de distinguir seu próprio ponto de vista do ponto de vista alheio. Embora o estudo tenha sido feito em crianças, a psicologia moderna mostra que adultos sob pressão tendem a regredir a esse estado. E como sabemos, os esportes nos elevam a esse estado de pressão. Principalmente o Kageyama, que fica em uma posição muito difícil, porque os levantadores decidem praticamente o jogo todo. Eles são quem coordenam os passes e ditam o ritmo do jogo. Mas o real problema do Kageyama, na minha opinião, era a falta de empatia.
Tudo muda quando Kageyama no ensino médio vai jogar no mesmo time que Hinata, o garoto baixinho que ele derrotou no fundamental. O mesmo garoto que não parava de se esforçar mesmo perdendo de lavada pro time do Kageyama. E o Hinata tem um papel muito importante para o Kageyama, fazer com que ele desenvolva sensibilidade social. O otimismo contagiante do Hinata fez o Kageyama mudar a perspectiva, tanto que chegou um momento que ele não cobrava que o Hinata se ajustasse a ele, mas ele se ajustou ao Hinata. E essa pitada de sensibilidade fez com que eles se tornassem uma dupla perfeita. Pesquisadores do MIT descobriram que o que diferencia uma equipe de elite não é o QI individual dos membros, mas a sensibilidade social média do grupo, a habilidade de perceber como os outros estão se sentindo. E para desenvolver isso, você precisa entender que você não é único. Você não é o único que está se esforçando ali. Cada um está lutando à sua maneira. Ninguém vive dentro da sua cabeça. E achar que todo mundo deveria entender você instantaneamente é uma armadilha que destrói qualquer relação. Cada pessoa possui experiências diferentes, medos diferentes, talentos diferentes e limitações diferentes. E tentar colocar sua régua na vida de outra pessoa é uma estupidez imensa, é pura ignorância. Tanto que até o nome da história já provou isso. Abraham Lincoln é frequentemente lembrado pela sua inteligência política, mas uma das suas características que mais chamava a atenção é a capacidade que ele tinha de entender pessoas que eram completamente diferentes dele. Ele tinha a mania de colocar pessoas que discordavam dele no próprio governo, pessoas que criticavam ele, que xingavam ele, pessoas que tinham opiniões opostas às dele. E muita gente considerava isso uma loucura, mas Lincoln sacou uma coisa: eu não gosto daquele homem, preciso conhecê-lo melhor. É uma frase pequena e mal traduzida para o português, meio óbvio, mas mostra algo que o Kageyama não entendia. Quando alguém não consegue fazer o que você pede, a sua reação natural é ficar puto. Mas líderes de verdade fazem o contrário. Eles tentam entender o porquê daquilo, qual o motivo por trás daquela ação. Porque compreender alguém é muito mais difícil do que simplesmente julgar a pessoa. É fácil chamar alguém de preguiçoso e não enxergar os problemas da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma depressão ferrada que esconde e tenta resolver sozinho, mas as pessoas vivem insistindo que a pessoa é preguiçosa. Difícil é entender a história daquela pessoa que se mata de se esforçar, ou sofre pressão na família, ou passa humilhação todos os dias. É fácil chamar alguém de incompetente, mas não ver o quanto aquela pessoa se esforça, mas simplesmente não consegue acompanhar. Difícil é perceber que ela talvez nunca tenha recebido o mesmo talento, ou oportunidade, ou ensino que você recebeu. Então, por isso que é importante que antes de você julgar a pessoa, que você conheça ela, se colocar no lugar do maninho, e ver que você não conhece nada da vida da pessoa pra falar dela. Quando o Kageyama olhava para os companheiros dele, ele só queria resultados, mas nunca o caminho que cada um precisou fazer para chegar até onde ele chegou. E é justamente nisso que ele fracassou, porque talento pode te fazer chegar longe sozinho, mas para liderar pessoas o talento dele não bastava. Você precisa de algo que o Kageyama ainda não tinha aprendido: empatia. Você precisa aprender a ter empatia pelo próximo, e talvez essa seja uma das lições mais importantes que eu vi nesse anime. Nem todo mundo enxerga o mundo da mesma forma que você. Nem todo mundo aprende na mesma velocidade que você. Nem todo mundo possui os mesmos talentos que você. Cada pessoa é única, e quando você entende isso, para de exigir que os outros sejam iguais a você, e começa a ajudá-los a se tornarem a melhor versão deles mesmos. Haikyuu é um anime que bate muito na tecla do coletivo, mostrando o lado tóxico de certos comportamentos como o egocentrismo, e mostrando o lado positivo de ser uma pessoa que sabe lidar com pessoas. Algumas pessoas mais individualistas podem ter uma visão bem negativa da obra e do que foi passado até agora, e tá tudo certo, mas uma coisa que eu gostei de ver sendo trabalhada foi a insegurança do Kageyama e o desenvolvimento que ele teve para superar esse abandono. O receio de ser abandonado mais uma vez fez com que ele desenvolvesse um estado de estresse mental considerável. Isso levou ele a tentar adotar uma máscara de simpatia e a até duvidar do seu próprio instinto como levantador, por ele ter medo de desagradar o time. Em momentos de alta pressão, o medo de não corresponder e seu passado frustrante, em momentos de alta pressão, o medo de não corresponder mais uma vez quase o levaram a um colapso. Mostrando que sim, ele se culpava pela inadaptação social do passado. Mas essa insegurança também nos mostra que ele aprendeu com aquilo e tenta evitar esse tipo de comportamento. Ele entende que mesmo que ele seja bom, é inevitável que ele vai precisar dos outros. Porque a vida é assim, não dá pra lutar sozinho. Mas depois disso surgiu um novo problema. Antes ele tinha confiança demais, e agora de menos. E você tá ligado que qualquer extremo é perigoso. Carl Jung uma vez disse: não nos iluminamos imaginando figuras de luz,
mas tornando consciente a escuridão. Jung queria dizer que amadurecer não significa eliminar seus defeitos ou traumas logo de cara. Significa reconhecer que sim, eles existem, mas é fundamental conseguir encarar eles. O Kageyama de antes acreditava que era perfeito demais, logo todos tinham que o acompanhar. E o Kageyama de agora passou a enxergar as suas falhas e luta para não voltar a ser como antes. O problema é que, por um tempo, ele foi para o extremo oposto. Chegou um momento que ele deixou de confiar nos outros no passado. Depois passou a não confiar nem em si mesmo. Pessoas que sofrem uma grande rejeição, ou traição, ou um fracasso, passam tanto tempo tentando não cometer os mesmos erros que acabam perdendo a própria identidade. Mas mano, amadurecer de verdade não é trocar um extremo pelo outro. É encontrar um equilíbrio. Assim como Kageyama tenta achar um equilíbrio. Kageyama precisava entender que o problema nunca foi ele ser gênio. O problema era a forma que ele usava disso. Porque o talento dele sem empatia só afastava as pessoas. A lição principal desse personagem é que o problema não é errar, mas o problema é permanecer o mesmo que cometeu aqueles erros de antes. Ele mostra que pessoas podem mudar, se forem capazes de reconhecer que erraram uma vez. Mas isso não é pra qualquer pessoa, afinal, as pessoas só mudam se elas quererem ou por necessidade mesmo. Não tem como mudar ninguém, não importa o quanto você bata na porta do coração do outro, ele só vai mudar por si mesmo. Você só vai mudar se você quiser mudar. Não adianta nada ver vídeo de melhoria pessoal se você não age pra mudar. Então, aceite seus defeitos, ao invés de fingir que eles não existem. Ao invés de ignorar o problema, lute contra ele. O psicólogo Carl Rogers uma vez disse: "O curioso paradoxo é que quando eu me aceito como sou, então eu posso mudar." Você ainda pode mudar. Você ainda pode reparar seus erros. Basta tentar e acreditar.